Então hoje eu quero falar sobre essa plena confiança. Queria que vocês abrissem em Lucas capítulo 18, versículo 15 a 17. Conseguiu não? Então você tem que tirar do Whole Lyrics a logo da igreja. Dá um ESC no Whole Lyrics. Lucas 18, a partir do versículo 15. Traziam-lhe também as crianças, para que as tocassem, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Jesus, porém, chamando para junto de si as crianças, ordenou: deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira alguma entrará nele. Senhor, fala conosco através da Tua palavra nesta noite. Abre, Pai, os olhos do nosso entendimento, para que possamos compreender o que o Senhor deseja falar nesta noite ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Coloca lá em apresentação, isso, no cantinho aqui, ó. Pode ser lá, do lado esquerdo mesmo, isso. Pode ser. Não, fechei lá, o primeiro, isso. Vem aqui embaixo, perto do zoom, canto inferior direito. Volta, tem uma, do lado, isso aí. Pronto. Ele não está abrindo. Tira lá de cima aquela opção automático. Manual, isso. Estranho. Vê ali, Rafa. Então, primeira coisa que eu quero falar é que quem não receber o reino dos céus como uma criança, não pode entrar nele. Jesus afirma que para receber o reino de Deus, precisamos confiar no Pai, assim como as crianças confiam em seus pais biológicos. O estado da criança é de total dependência, e assim também deve ser na nossa mente quando nos entregamos a Cristo. Iremos caminhar uma jornada de total dependência de Deus. Então, irmãos, o reino de Deus, para recebermos o reino de Deus, para podermos entrar no reino de Deus, nós devemos estar como crianças. A criança, ela não tem dúvida do cuidado do seu pai e da sua mãe. A criança, ela tem certeza. A criança, ela tem plenitude, porque ela tem a esperança que seus pais cuidem dela. Letícia, ela espera que a gente cuide dela. É incrível como ela tem plena confiança de que se a gente levanta, a gente vai segurar. E às vezes ela extrapola essa confiança. Às vezes ela extrapola muito essa confiança. Ela está brincando e se joga. E a gente tem que ter reflexo para segurar ela. Se a gente não tiver esse reflexo, ela mete a cara. E às vezes ela bate com a cara no chão e ela repete para provar o nosso reflexo, né? Se a gente realmente está atento para segurar ela. Então, uma das coisas que é importante, pode passar o slide, por favor. Consegue? Só a seta. Consegue não? Tá bom, então deixa. Vai para onde está indo, é? Fazer um curso vocês, viu? Levar vocês para o Senac de novo. Fizeram tudo quando era adolescente, não lembra mais. Uma coisa que dúvida, o inimigo da verdade. Deixa, depois eu ensino a vocês. Pode deixar. Dúvida é o inimigo da verdade. Na mesma página lá, Will, na mesma página lá tem um em PDF. Aí abre melhor.
documentos. A dúvida, ela é um grande inimigo da verdade. No dia que saltou essa palavra, plena confiança, foi no dia que saltou no meu coração para eu trazer essa palavra, para ministrar no culto, foi ouvindo uma canção famosa, mesmo sem entender, do Thales Roberto. Vocês conhecem essa música, né? Mesmo sem entender, mesmo sem entender. Eu estava ouvindo uns pagode gospel em casa. Aí, essa música era um feat com Belo. O que não é Belo, só tem a voz bela, né? Belo estava cantando essa música. E me veio no coração isso. Assim, muitas pessoas, a música é muito profunda, né? Deus, mesmo que eu não consiga dizer, eu fico não sei o que lá, até choro, né? Não lembro muito da música. Mas essa música, ele diz, mesmo sem entender, eu confio no Senhor. Mas eu fico me perguntando, o que é mesmo sem entender você confiar em Deus? O que é confiar em Deus? Porque muitas vezes nós cantamos canções, falamos sobre o amor de Deus, falamos que nós queremos até viver na dependência de Deus, queremos conhecer a Deus, mas quando Deus nos conduz a esse caminho de conhecê-lo, nós fugimos dele. Porque quando nós sentimos um pouco da pressão da vida, né? Quando nós sentimos um pouco do que a vida tenta nos espremer, a gente começa a gritar e quer fugir. E eu fiquei ouvindo aquela canção muito bonita, muita gente já cantou essa música, porque as pessoas dizem assim, eu não entendo o caminho que Deus tem para mim, mas eu confio. Mas nós só conseguimos demonstrar a nossa confiança em Deus diante daquilo que confessamos e diante também daquilo que nós praticamos. Porque eu posso dizer que amo alguém, mas posso realmente não amá-lo. Eu posso dizer que confio em alguém, mas eu realmente não confio nesta pessoa. Tudo pode ser muito superficial. Tudo pode ser também muito verdadeiro. Então, como saber se está sendo verdade ou saber se está sendo mentira? E uma coisa que é importante, a dúvida, ela é algo que é perigosa. Porque muitas pessoas querem as bênçãos de Deus, mas elas não querem caminhar no propósito de obter as bênçãos. Vocês estão em Lucas 18. Vamos aqui em Lucas 18, para o versículo 18, continuando a leitura do que estávamos lendo. Primeiro nós entendemos que para receber o reino de Deus precisamos ser como crianças. E o que é que a palavra de Deus está querendo dizer? Precisamos ser puros, inocentes na confiança com Deus, total dependentes. Versículo 18, certo homem de posição perguntou, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe. Replicou-lhe, tudo isso eu tenho observado, disse o jovem que nós conhecemos como jovem rico. Tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Ouvindo Jesus, disse, uma coisa ainda te falta. Vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo ele estas palavras, ficou muito triste, porque era riquíssimo. Veja só, a Bíblia ela não foi escrita entre capítulos e nem com cada coisa separada. A Bíblia não foi escrita assim. Ela era escrita como cartas, como crônicas. Obrigado, minha filha. Então, a Bíblia, por ser escrita dessa forma, não tinha essa separação. Então, vemos que no capítulo 18,
Até agora, os dois textos, como receber como criança e a questão do jovem rico, estamos vendo o texto falar sobre confiança, entrega total a Deus. Então, quem não recebeu o reino dos céus como uma criança não pode entrar nele. Por quê? Porque para entrar no reino de Deus, você precisa confiar plenamente em Deus. Por exemplo, os meninos estão no quartel. Eles não podem entrar lá se eles não forem viver o que vai ser proposto. Sim ou não? Um bocado desistiu, não desistiu? Porque quando estiveram diante do que era a vida, né? Achou que era fácil que nem no Instagram. Aí quando chega lá tem que acordar às 4 da manhã. O cara, não dá. No Instagram é muito bonito, mas quando chega na vida real, é igual muita gente diz, eu queria ter a vida de fulano, mas quando você vai viver a vida do cara, tem pessoas para quem eu trabalho que eu não queria ter a vida deles. Eu queria até ter o dinheiro que ele tem, mas a vida dele não. Por quê? Uma vida exaustiva, cansativa, puxado. No reino de Deus é a mesma coisa. No reino de Deus existe, se é um reino, existe primeira coisa, para haver um reino tem que ter um rei. E para que alguém seja rei tem que ter o quê? Os seus súditos, um povo. E o reino de Deus, ele foi conquistado pela morte e ressurreição de Jesus Cristo. Mas muitas pessoas, elas querem só um pouquinho do reino. Eu quero só um pedaço. Eu quero só fazer uma coisinha, não quero viver tudo. Porque o reino de Deus gera, a priori, né? Primeiro momento para nós, gera dúvidas. Passa aqui, Will, por favor, o próximo. A dúvida, né? No dia que eu estava falando já, pode ir para o próximo, eu falei da questão da música. Muitos querem a bênção de Deus, mas não querem caminhar no processo. Nós lemos agora sobre o jovem rico. Aí você vê o estado de alguém que é maduro, entre aspas, um jovem e uma criança. As crianças, elas queriam ver Jesus. Elas queriam estar perto de Jesus e os adultos diziam, não, peraí, não vai incomodar. Eu aconselho você a assistir a série The Chosen, que agora já está no Netflix. Que The Chosen significa os escolhidos. É uma série cristã muito boa, que traz relatos sobre como viveu Jesus e os apóstolos. É bem interessante. É uma visão um pouco mais contemporânea. Você vai conseguir compreender melhor a situação. Por que, por exemplo, esses homens não queriam que as crianças estivessem próximas? Porque a criança, nós vemos a criança sempre como alguém que atrapalha o negócio. É ou não é? A gente sempre vê a criança como alguém que atrapalha. Mas não, ela quer também fazer parte. Se ela for impedida de fazer parte, ela não cresce dando valor àquilo que vocês fazem. Entendeu? Ela não tem valor naquilo. Porque sempre foi impedida de participar. Por quê? Porque os adultos viam que os outros adultos tinham mais necessidade do que as crianças. Mas Jesus, quando nós lemos aqui em Lucas 18, no versículo 16, Jesus, porém, chamando para si, ele ordenou, ele disse, deixem vir as minhas crianças, não impeçam, porque delas é o reino de Deus. Então ele está dizendo, o reino não é só para os adultos, o reino é para todos. E as crianças estão crendo, elas querem estar próximas, então deixem elas virem, deixem elas chegar perto, não impeçam que elas estejam perto. Asaf estava concordando, realmente, criança, a gente sempre vê a criança como alguém que atrapalha, mas não, eles precisam entender, nós criamos aqui uma atmosfera um pouquinho trabalhosa, porque as crianças têm dia que eles estão muito animados, mas sabe qual é o nosso erro? É que nós mandamos eles se calarem e ficar no canto. Por que vocês não pegam as crianças e dizem, vamos adorar crianças, vamos adorar o Senhor, eu vou dançar com você. Leva ela para um canto, não, mas é mais fácil para nós dizer, fique aí calado. Estão entendendo? Nós sempre procuramos o que é mais fácil para nós.
Por que a gente não traz elas para participarem? Estarem junto conosco. Chama a atenção a crianças. Vamos, tem um momento de dizer para ficar calado. Momento da palavra, momento do louvor. Não, chamem elas, ó crianças, vamos cantar ao Senhor. Vamos dançar. Precisam ser livres. Eles precisam sentir que esse ambiente é um ambiente de liberdade e não só a escola. Não só a rua. Quando eu era criança, eu tinha essa percepção. A igreja era um lugar ruim, porque só tinha reclamação. Os diáconos eram muito chatos. As aulas muitas vezes subestimavam a nossa inteligência de compreender. Mas a rua era mais atrativo. Vocês estão entendendo? Nós precisamos mudar a rota que sempre foi seguida. Por isso que agora eles estão na salinha deles, aprendendo na linguagem deles. Mas no momento da música eles precisam participar, porque eles precisam se sentir à vontade com a gente. A dúvida, ela pode ser um laço do diabo para te distanciar da vontade de Deus. Lembra de Eva no jardim, Gênesis 3? Eles viviam em plenitude com Deus. Deus criou um jardim e colocou o homem para habitar naquele lugar, conhecido como Jardim do Éden. Um lugar de descanso, de desfrutar. Mas alguém lançou uma dúvida. Qual é a pergunta que Satanás faz à mulher? Deus disse que vocês não podem comer nenhuma árvore que está no jardim. Eu digo que é a primeira fofoca relatada de toda a história, está em Gênesis 3. O fofoqueiro sempre pergunta: o que foi mesmo que disseram? E já pergunta assim: não pode comer nenhuma árvore. É como se assim, vocês vão ter que passar fome. Deus disse que vocês não podem comer das árvores. Ela diz: não, podemos comer de qualquer uma, menos daquela que está no meio do conhecimento do bem e do mal. E Satanás, incorporado naquela serpente, diz o quê? Ah, não. Ele conta um sofisma. O que é o sofisma? Era um grupo, os sofistas, eles eram gregos, que discursavam as mentiras como se fossem verdade para enganar as pessoas na Grécia Antiga. Então por isso que sofisma vem dos sofistas. Então o sofisma é o quê? É uma mentira trajada de verdade. Vou dizer, uma mentira trajada de verdade. Droga faz bem, fuma maconha porque faz menos mal que o cigarro. Realmente. Pode matar longo. Um morre do pulmão, coisado, e o outro abestalhado. Mas tem muitas mentiras trajadas de verdade. Adoçante é saudável. A mentira. Trajada com que o mercado diz que não é. Nenhum dos dois é saudável. Nem açúcar, nem adoçante. A gente só está escolhendo a forma de morrer mesmo. Então, tem muitas mentiras que são trajadas de verdade. E o que foi que a serpente disse? Ela disse assim: Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês não vão morrer. Realmente, a morte física, literal, não aconteceria. Mas serão conhecedores do bem e do mal. Serão como Deus. É o que diz lá no texto. Vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E aí Eva, ela viu que aquela fruta, a mulher viu que aquela fruta era apta para comer, para dar entendimento, conhecimento, desejável, e consumiu e deu ao seu marido. Então uma dúvida foi lançada. Eles viviam em plenitude. Tinham um encontro particular diariamente com Deus, mas isso não foi suficiente. E quando nós falamos sobre ter plena confiança, que significa total confiança em Deus, é que as dúvidas, elas não venham conseguir tirar do seu coração quem está em primeiro lugar, como diz a palavra, que devemos amar a Deus acima de todas as coisas.
Então, muitas vezes, a dúvida ela pode ser um laço do diabo. Às vezes a dúvida pode ser um livramento. A pessoa te chama para um canto, você sente aquilo ali, eu não vou. Mas muitas vezes também ela pode ser um laço do diabo, como foi aqui no que lemos em relação à mulher. Então, muitas pessoas querem as bênçãos de Deus. E para obter as bênçãos tem gente que faz qualquer coisa. Só que Deus, Ele nos chama para viver um processo com Ele. Deus não nos chama para uma corrida de 100 metros. Deus nos chama para viver uma maratona. Viver com Deus é como uma maratona, irmãos. Nós vamos ter que passar obstáculos. Vamos ter que repartir uns com os outros. Alguém que já fez atletismo? Só ele? Ninguém aqui na escola. Eu fiz. Eu tinha 12 anos. Não parece, mas fiz. Tinha 12 anos. Corrida de obstáculos, de bastão. Dar um para o outro. Trocar o bastão um com o outro. Para você correr, né? Chegava uma etapa, trocava. Então, a vida com Deus, a gente vai passando por obstáculos. Nós vamos tendo que... E é isso que muita gente não quer, os obstáculos da vida. Nós vivemos num tempo, às vezes eu me pego assim, até quero abrir um pouco o meu coração nisso. Eu não tenho problema de dizer minhas vulnerabilidades a vocês. Mas eu achava que viver no século 21, nesse ano que nós estamos, 2022, seria muito melhor do que viver, por exemplo, nos anos 2000. Eu achava que seria muito melhor, porque a tecnologia ia nos proporcionar muita coisa, e sim nos proporcionou. Mas realmente a tecnologia nos deixou muito ansioso. Vocês tudo tem 19, né? 18? São novos. Mas a quem aqui rebobinou uma fita com uma caneta, gravou uma música numa fita cassete? Eu gravei Esqueceram de Mim no videocassete. Usei disquete também. Eu conheci todo o processo de tecnologia, de você mandar uma carta para alguém e do nada você mandar um e-mail e com 30 minutos outra pessoa no outro lado do Brasil receber. Era incrível isso. E eu me lembro quando eu dava aula em escolas de informática, que eu dava essa aula vibrando os olhos assim, e os meninos, ok, eles não tinham passado por isso, né? Eles não sabiam como era isso. Então, viver toda essa evolução foi importante para mim, mas o que é que eu tenho achado chato aqui, é que as pessoas parece que elas evoluíram para o mal, elas evoluíram para o caminho muito errado. Hoje você, para dizer uma coisa, tudo ofende as pessoas. Tudo. Você tem que pensar 50 vezes no que vai dizer sobre alguém. Que vai ofender. E a nossa juventude tem crescido nisso. Por exemplo, minha filha tem 9 anos, ela terminou agora na escola. A escola dela, nessa escola, chamava de tio e tia, os professores. Ela tem 9 anos, chamando de tio e tia. Até a própria escola quer transformar as crianças num negocinho de porcelana. Tem 9 anos, pô. Com 9 anos eu não chamava nenhum professor de tio e tia, mais não. As crianças precisam começar a desarnar, crescer. Eu digo sempre a minha filha, disse, tua tia Gabi, com 9 anos, corria na rua, jogava bola, os cabelos assanhados, mas sabia fritar um ovo, fazer comida. Botei ela para fazer o suco hoje, de polpa. Pense no trabalho danado, fazer um suco de polpa. Ai, tá muito gelado. Vou botar você fazer que nem meu pai fez. Para eu fazer um de graviola. Tirar, caroço por caroço. Aí tu vai ver o que é bom. As crianças estão tudo... Sabe, a gente achava que seria melhor, as pessoas estão muito super independentes. Desonrando os pais. Não honram seus pais.
chama teu pai de tu, de você, não chama senhor, senhora, não tem respeito. Sabe, a gente tem uma geração cada vez mais doente, libertina, a geração que mais tem tecnologia, que mais tem métodos contraceptivos, mas o desejo carnal é tão grande que, não, é melhor matar o bebê mesmo no ventre, é melhor fazer um aborto. Então, cada vez mais as pessoas têm adoecido. Mas esta é uma demanda deste tempo. E o tempo e o mundo é tenebroso. Nós precisamos estar guardados em Deus para poder suportar as demandas desse mundo, gente. Porque vamos ser cada dia mais e mais pressionados. Mais e mais. Dúvidas vão ser lançadas contra o nosso coração todos os dias. Todos os dias vai ser lançado pelo diabo dúvidas em nosso coração. Será que esse caminho está certo mesmo? Será que esse é o melhor caminho a você trilhar? Será que é a melhor coisa a você fazer? Será que o que você escolheu é a melhor opção? Hoje as pessoas têm dúvida da sua sexualidade. Se Deus errou quando te fez. Deus te botou num corpo errado. Como que podemos dizer que Deus errou quando nos fez? Estamos falando do soberano. Como a palavra do Senhor diz em Jó, Ele colocou limites no mar. Será que quem é todo poderoso teria realmente errado quando formou a mim e a você? Seria de uma ignorância muito grande. Mas cada vez mais o homem tenta a Deus, duvida do Senhor. Próximo slide, por favor, meu filho. Então, a dúvida é o inimigo da verdade. Nós precisamos ter um encontro genuíno com Deus. Um encontro genuíno gera um novo nascimento. Mateus 9:9 diz: Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e disse: segue-me. E ele, levantando, seguiu. Mateus era um cobrador de impostos. Cobrador de impostos nessa época aqui. Cobrador de imposto hoje também continua sendo uma pessoa que a gente não gosta. Hoje é papel do Estado, né? Tudo que você compra, já o imposto já é retido. Comprou, está indo lá. E Mateus, que se tornou discípulo de Jesus, ele era esse cobrador de imposto. E as pessoas não gostavam dos cobradores de impostos, porque Roma, que era um império que dominava na época, cada vez mais pressionava para que houvesse aumento dos impostos. Então, quando aumentava os impostos, aí é que o povo ficava irritado. E pior ainda, né? Mateus, ele era judeu. E por ele ser do povo, era como se ele estivesse roubando os seus irmãos. E eu queria falar sobre encontro genuíno aqui, esse texto, né? Porque Mateus, antes disso, ele viu algumas coisas acontecendo, e Mateus era estudioso. Mateus não era um analfabeto, era um cara que escrevia as coisas. E Mateus, nesse momento, tem um encontro tão poderoso com Jesus, do que ele viu Jesus fazer, do que ele já ouviu na Torá, né, no Antigo Testamento, falando sobre Jesus. E aí, quando Jesus diz: vem, segue-me, e Mateus já tinha sido impactado, e ele foi, deixou o que fazia e começa a seguir a Jesus. É a mesma coisa que hoje, no que você faz, Jesus chegasse para você e dissesse: venha me seguir. Não estou te dando nenhuma garantia, mas você sabe que caminhando neste caminho que eu tenho proposto, existe algo maior. E nesse encontro genuíno, ele se rendeu. Nós lemos que o jovem rico ficou triste pelo convite de Jesus. Por quê? Porque ele disse, ele pensou: sou muito rico, tenho muito dinheiro, como posso pegar o que eu tenho, vender, dar aos pobres e garantir um tesouro no céu? Dúvida. Essa dúvida deixou ele dizendo assim: como assim eu vou deixar tudo o que eu tenho para caminhar com Jesus? Se ele realmente soubesse
quem o fez esse convite, ele não teria problema algum em se inclinar para viver esta verdade. Só que, meus irmãos, nós precisamos perceber a voz de Deus. Mas como perceber a voz de Deus, que Deus está nos pedindo alguma coisa, se nós não tivermos intimidade com Ele? O encontro genuíno não é aquele que mexe somente com as minhas emoções, mas é aquele que abala as minhas convicções antigas, para me conduzir a um novo e vivo caminho. É o que aconteceu com Mateus. Abalou as convicções dele, para poder ele deixar aquilo que ele ganhava dinheiro, que ele tinha se tornado rico, para poder caminhar com Jesus. Já o jovem rico disse: não posso deixar, porque a riqueza me tem. E às vezes você pode estar pensando aqui, mas qual seria a riqueza que eu tenho? Às vezes um sonho, uma obstinação, é algo que Deus pode estar dizendo para mim e para você: deixe isso de lado e venha viver a minha vontade para a sua vida. Eu me lembro das propostas que Deus já fez para mim, quando eu cheguei nessa cidade, 15 anos atrás, só conhecia uma pessoa que era meu primo, e a família, os pais dele. Conheci Rafaela, a família dela, mas ainda não conhecia as pessoas. Tinha meus amigos lá, minha família em Recife. Só que quando Deus ele nos dá uma palavra de direcionamento, nós precisamos ter plena confiança naquilo que Deus fala. Mesmo como diz a canção, mesmo sem entender, eu confio em Ti. Tinha noite, irmãos, que eu não tinha o que comer. Eu ficava assistindo televisão, tomando água. Eu dormia tarde, para no outro dia acordar bem tarde, só tinha bolacha e água da torneira em casa. E isso era alguém que estava esperando para se casar. Eu estava já morando na casa que a gente alugou para a gente poder se casar. Estava desempregado. Eu ia na casa do pastor João Batista, que foi o nosso primeiro pastor aqui na cidade, e já chegava de 11h30 já, Erinaldo. Ele: meu filho, venha para aqui, já chamava da cozinha, Às vezes aquilo, Júnior, batia a tristeza no meu coração, dizia: mas rapaz, na casa do meu pai tem comida, tem tudo lá. Na casa do meu pai não está faltando nada para mim. Mas sabe o que faltava na casa do meu pai? A palavra que Deus tinha dado ao meu respeito não estava mais lá. A palavra que Deus deu de direção para mim não estava mais na casa do meu pai e da minha mãe. Se eu regressasse, eu poderia, a primeiro momento, me alimentar do que eu precisava, mas eu ia deixar para trás tudo o que Deus tinha sobre mim. E vocês que estão aqui, os irmãos que não puderam estar, e as outras vidas que virão, elas fazem parte de alguém que um dia escolheu viver o que Deus disse ao seu respeito, para não deixar para trás. Vocês poderiam estar sendo pastoreados por outra pessoa? Sim, porque Deus ele não perde para ninguém, mas eu não ia desfrutar do que Deus tem para mim. Então muitas vezes quando eu estou diante da circunstância, é mais fácil eu dar meia volta e ir embora. Às vezes você até quando dá meia volta e vai embora, se sente bem. Porque aquilo que te pressionava, os inimigos de Deus, Satanás e os seus demônios, os anjos caídos, eles estão nos pressionando para que a gente venha desistir. O diabo usou até gente da minha família para que eu desistisse do que Deus tinha. Só que, irmãos, a palavra do Senhor fala no Salmo 1: bem-aventurado, mais do que feliz é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Os escarnecedores dos zombadores são aqueles que conhecem a palavra e deturpam a palavra. Então às vezes o diabo usa crente que está desalinhado com a verdade para tentar impedir o que Deus tem sobre sua vida.
Mas eu tive um encontro genuíno com o Senhor, glória a Deus. Um encontro que mexeu com as minhas convicções. Um encontro que mexeu com o meu interior. Então isso, no dia da adversidade, não foi problema ter que suportar a demanda. Porque a plena confiança que eu estou construindo em minha vida no Senhor, ela me faz persistir, estar aqui até hoje. Quantas situações eu já não me deparei de dizer, meu Deus, como é que vai ser? Como é que vai ser? Sabe? Às vezes eu me pego preocupado com algumas coisas. E eu internalizo isso. E vou orar e fico ali, Senhor, me dá sabedoria do que fazer, do que falar. Às vezes, irmãos, as demandas são pressões fortes. Nós estamos vivendo um momento no nosso país diferente de muitos outros momentos, aonde aos nossos olhos humanos é praticamente impossível haver uma mudança nesse país. Sim ou não? A realidade. Novo governo eleito não foi eleito de forma com lisura. Você vai me dizer que foi com lisura, né, com transparência? Tiraram o cara da prisão. Fizeram uma manobra jurídica para o cara estar apto a concorrer à presidência. E quem tirou ele foram aqueles que também lideraram o curso da eleição do país. Vocês estão de brincadeira comigo. E agora, com esse cabra solto, assumindo, vai estar ele e a maior corte jurídica do país do lado do cara. Um sofisma. E tem gente que diz assim, não, um dia vai ser contra o atual governo. Não, você não entendeu, não vai ser contra, não tem como tirar o cara do calabouço que ele estava e trazer ele e dizer que um dia vai calar a boca dele. Não, está tudo orquestrado. Diante dos meus olhos, diante dos seus olhos, parece que está perdido. Mas Deus me deu uma palavra, há 2 semanas atrás em Garanhuns. Eu estava numa conferência com minha família, os amigos lá. E o Senhor me dava algumas visões e me deu uma palavra muito específica. A igreja brasileira, ela não se aliançou com um partido político. A igreja brasileira, como muitos crentes disseram, a igreja se perdeu, se vendeu por conta do atual presidente. Não. A igreja brasileira se uniu em oração e se uniu para a gente ver mudança no país, como já começou desde 2013. E a igreja brasileira há muito tempo ora para que caia principado sobre essa nação. E nós estamos orando para que uma coisa acontecesse. Não era só a questão do atual presidente ganhar. Estamos falando, queridos, de não perdermos o controle das liberdades. Não perdemos o controle, porque na Venezuela Deus também não perdeu o controle. Na Coreia do Norte, Deus também não perdeu o controle. Na China, na Nigéria, Deus não perdeu o controle, mas os homens perderam o controle, porque eles rejeitaram o Cristo vivo e preferiram se aliançar com malfeitores. Então, quando nós rejeitamos o Cristo vivo, a perseguição é o fim da igreja. Não digo fim no sentido de acabar, é no sentido literal de acontecer. Não é porque a igreja será perseguida que eu vou fazer por onde isso acontecer. Meu trabalho é expressar o evangelho. Mas sabe o que foi que Deus falou ao meu coração, gente? Será que a igreja pode orar um pouco mais? Será que a igreja pode insistir um pouco mais em oração? Por que vocês estão tristes? Por que vocês estão cabisbaixos?
Porque vocês perderam a confiança em mim. Porque nós estamos acreditando nos principados e potestades. Porque nós estamos acreditando no sistema e não estamos confiantes de que Deus, Ele tem cuidado do seu povo. E não estamos confiantes de que Deus pode fazer alguma coisa. Sabe qual é o problema, irmãos? Nós temos confiado muito nos homens e confiado pouco no Senhor. Nós sabemos da história de quando o profeta Elias estava com o moço Eliseu e vinha o exército para destruí-los. E o profeta estava orando em plenitude. E o moço, Eliseu disse: meu senhor, cavalos e cavaleiros vêm aqui para nos destruir. E o que foi que que ele falou? O profeta disse: Senhor, abre os olhos do moço para que ele veja. Quando os olhos foram abertos, ele ficou maravilhado, porque ele viu os anjos do Senhor vindo e guerreiros do Senhor em favor do seu povo. Nós precisamos persistir na confiança em Deus. Estou abrindo meu coração para vocês. Também em mim vem essa tristeza. Mas nós estamos errados quando nós só temos confiança no sistema dos homens. Nós sabemos pela palavra de Deus que o fim está próximo. Eu não consigo ter visibilidade espiritual daqui a 10 anos. Eu não sei se é porque eu oro pouco, mas eu não consigo, não tenho essa percepção, não consigo ver pelos olhos da fé algo daqui a 10 anos. O que é que eu estou querendo dizer? É como se Deus estivesse nos mostrando que devemos interpretar melhor os sinais sobre o seu retorno. Eu vejo uma apostasia, as pessoas se entregando às suas paixões, as pessoas cada vez mais olhando assim, chutando o pau da barraca, chutando o balde e dizendo: eu vou viver a minha vida. Pessoas que têm promessas de Deus e rejeitando as promessas para viver a sua carnalidade. Nós precisamos observar os sinais, e foi isso que a palavra nos deixou. Jesus Cristo nos deixa que devemos observar os sinais para a sua vinda, para o seu retorno, para que primeiro tenha temor a Deus em nosso coração. Porque senão, meus irmãos, nós nos entregamos a este mundo. Nós temos aqui uma juventude, e eu também que ainda sou jovem. Pastor Erinaldo que é coroa, mas eu sou jovem. Mas na época dele e a minha época, que estão uma distância de 10 anos a 15 anos, 10 anos, essa diferença aqui, só essa diferença de 10 anos, existe um mundo que era naquela época e um mundo que é hoje. Mais facilidades sexuais, principalmente. Na minha época, para você conquistar uma menina, tinha que mandar carta, conversar muito. Era difícil, meu filho. Era. Hoje não. Hoje tem mais mulher do que homem no mundo. E os homens estão se aproveitando disso, vivendo a sua carnalidade. A mulher cada vez mais emancipada, vivendo também dissolutamente, vivendo na carnalidade. A maldade está cada dia se aumentando. Cada dia mais e mais a maldade tem se aumentado. As crianças sendo sexualizadas. As mulheres têm que aprender a se defender porque está cheio de tarado na rua. E cada vez mais as coisas vão piorando. Nós vamos observando os sinais: injustiça, maldade, amor ao dinheiro, perversidade aumentando. E o coração do crente, muitas vezes, desistindo da confiança plena de que Deus está cuidando dele. Isso é muito sério.
Porque as pressões deste mundo têm nos feito esquecer do amor genuíno que Deus tem por nós. Próximo slide, por favor. O encontro genuíno com Deus, ele deixa marcas em nós. Qual é a marca que o encontro genuíno com Deus gera? Abandono do pecado. Você começa a ver o pecado, mas não mais como você via antes. Você olha para o pecado, ele é prazeroso, ele satisfaz algo que eu preciso fisiologicamente, mas dentro do meu coração, na minha mente, o pecado só traz destruição e prisão das coisas deste mundo. A natureza do pecado, ela é muito sorrateira. Então, o encontro com Deus, ele deixa essas marcas. Primeiro, o abandono do pecado. Você começa, o pecado, ele continua sendo uma tentação, mas você começa a fugir dessa aparência. Segundo, você começa a viver na esperança da era por vir. O que é isso? Nós temos uma promessa. Jesus falou, João, capítulo 17, se eu não me engano, ou é capítulo 15, não lembro agora. Diz, eu vou para o meu Pai. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse 15, né? Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês que iria preparar lugar. Nós temos uma esperança. Não é somente o céu. Sabia que na música brasileira diz que o céu é muito chato? Porque na visão que muitos têm do céu é que o céu é só um lugar. Nós vamos virar anjo, ficar tocando harpa e cantando. Nós conhecemos muito pouco do que é a morada celestial. Paulo disse que o que ele viu era coisas inefáveis, que aos homens não é lícito contar. Ele está dizendo assim, eu vi coisas tão maravilhosas e tão acima do nosso entendimento, que os homens não entenderiam o que eu dissesse. Se eu falasse, eles iam dizer que eu estava doido. Já é uma das coisas mais estranhas e poderosas, é o que a palavra diz, que Deus escolheu habitar dentro do ser humano. Isso é muito, muito poderoso, Deus habitar dentro de nós. Cientificamente é impossível Deus ser tantas partículas, é como se Deus fosse partículas, como fosse um átomo, estivesse habitando dentro de cada pessoa. E nós vivemos na esperança dessa era por vir, porque no céu e naquilo que nós cremos no reino de Deus, tem coisas muito maiores do que você imagina. Outra marca que deixa não depender dos poderes deste mundo. Quando Deus nos frustra, quando estamos dependendo do poder deste mundo, a pastora Dirley, semana passada, contou um testemunho maravilhoso da cirurgia que ela precisava fazer e do que Deus fez para essa cirurgia acontecer, para que ninguém dissesse que foi o homem natural, que foi o poder público que fez aquela cirurgia. Deus fez um milagre que até hoje não se sabe como foi isso. Ela precisava fazer uma cirurgia e o SUS estava rejeitando a cirurgia. E sabe o que aconteceu? No último momento que a família se juntou para tentar pagar a cirurgia, o SUS entra em contato com a paciente, pede o número da conta para mandar o dinheiro para a conta da paciente. No processo do Estado, isso tem que ser o contrário. O dinheiro tem que entrar na conta do médico e não da paciente. Quando nós estamos nos agarrando nos poderes deste mundo, presta atenção, alguns irmãos, alguma parte da igreja ou do povo brasileiro estava só confiante no presidente. Quando Deus nos permite ser frustrados, para não depender dos poderes deste mundo, é que nós veremos a glória de Deus
por intermédio do que Deus faz no coração dos homens, no que Deus pode fazer, que é além daquilo que pedimos ou pensamos. Nós precisamos parar de olhar para as coisas desse mundo que estão dizendo, não vai dar certo. Realmente, pelo curso que está indo, minha gente, a gente está ladeira abaixo. Qualquer frase que o governo eleito diz, sobe a bolsa, cai e vai, e cai o dinheiro da gente. Ficamos sem esperança. Mas o que eu estou nos conduzindo, querido, não é que nós vamos dizer, então ok, pastor, amém por esse governo eleito. Não, porque amém significa assim seja. Nós devemos dizer, Senhor, que seja feita a tua vontade. E eu sei que em qualquer tempo o Senhor não desiste do seu povo. O Senhor não deixa o seu povo morrer. O Senhor não deixa o seu povo ser esquecido. A palavra diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas eles permanecem para sempre. Nós precisamos estar firmes no Senhor. Quem teve um encontro genuíno com o Senhor, tem Ele como sua base de vida. Aprende a suportar as demandas dessa vida para ganhar a coroa da vida. Sabemos que esse mundo jaz no maligno, então não esperamos nada de bom dele. Esperamos do céu a nossa vitória. Meus irmãos, coloquem os olhos em Jesus. Busquemos a bondade, busquemos a justiça. Devemos votar de maneira correta. Não podemos nos destituir dos nossos valores, mas a nossa total confiança não pode estar nas coisas desse mundo. Lembre, preste bem atenção, não significa que nós vamos entregar a Satanás as áreas da nossa vida, não. Mas também não iremos dar a Satanás o rancor e a tristeza, porque ainda não alcançamos aquilo que queremos. Vocês estão entendendo? Nós precisamos estar ancorados em Cristo Jesus. Porque como eu contei para vocês, o que Deus fez em minha vida, o que Deus está fazendo, por alguém que confiou na palavra de Deus, todos nós venceremos confiando na palavra de Deus. Pastor, mas olha, é notícia ruim todo dia. Ok? Desde que o mundo é mundo, notícia ruim acontece todo dia. Jó estava lá em plenitude. Você lê o livro de Jó, você diz, rapaz, esse cara deve ter puxado os cabelos de Jesus. Porque o sofrimento de Jó foi brincadeira não. Notícia ruim atrás de notícia ruim. Mas ele se manteve firme no Senhor. Ele não ouviu o que o mundo dizia para ele fazer. Ele não ouviu o que os outros diziam. Ele focou na esperança que ele tinha no seu coração. E olhe que Jó não tinha o Espírito Santo como nós temos. Jó não tinha a palavra de Deus escrita. Jó terminou os seus dias dizendo, eu só te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. É muito sério alguém dizer isso. Hoje os meus olhos te veem. Depois que perdeu tudo em sua vida, não murmurou o Senhor, permaneceu firme, teve encontros com Deus assim. Quando Jó ousou esboçar alguma coisa para Deus, diante da dificuldade que ele passava, e ele disse, Deus, amaldiçoe o dia que eu nasci. Foi que eu fiz, né? Risque o meu nome. E Deus falou para Jó,
Onde você estava quando eu criei todas as coisas? Onde você estava quando eu coloquei limites no mar? Acabou, gente. Deus deu um fora em Jó, assim. Tenha paciência, confie em mim. Porque quando nós lemos Jó capítulo 1, Deus deu testemunho de Jó no céu, diante do diabo. Viste, onde é que você estava? Jó capítulo 1 diz que quando os filhos de Deus vão até o trono da graça conversar, se apresentar a Deus, o diabo também vai. Ele diz: viste lá o meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus e que se desvia do mal. E o diabo diz o que? Também você deu tudo a ele, cobriu de ouro, uma família boa, um negócio bom. Quero ver se ele não tivesse essas coisas, ele não blasfemaria. E Deus disse: está certo, pode tocar em tudo, menos na vida dele. Você acha que Deus ia apostar sabendo que ele ia perder? Deus onisciente, conhecedor de todas as coisas. Deus, quando dá testemunho de alguém, ele sabe o que ele está falando. Mas será que nós temos uma plena confiança em Deus, a ponto de darmos o mesmo testemunho sobre Deus? Sermos perseguidos por causa da justiça e dizermos: eu confio no Senhor, e a minha confiança nele fará com que nada falte em minha vida. Você não pagar todas as contas porque errou financeiramente, e você colocar o seu joelho no chão, crer e Deus restaurar essas coisas. Precisamos de uma plena confiança, queridos. Confiança tal que fará com que não mexa numa coisa. Sabe o que o diabo não mexeu em Jó? Na sua fidelidade. Muitas vezes o diabo tem pressionado e nós temos falhado na fidelidade. A fidelidade da nossa confissão. Quando não é da confissão, mexe no nosso bolso. E a gente acha: não, Deus não tem problema com isso não. A gente não consegue ser fiel ao Senhor nos princípios do dízimo, da oferta, porque Deus nos colocou como mordomos, administradores do que Deus nos deu. A gente come o que é de Deus e diz: não, Deus não tem problema nele, é bonzinho. Às vezes o diabo está mexendo na nossa fidelidade. Nós não podemos dar brecha para o inimigo mexer na fidelidade. Pode faltar as coisas ao redor, mas não permita que mexa na tua fidelidade. Porque a tua fidelidade é a única coisa que sobra. Jesus nos deu esse exemplo. Quando ele estava no Getsêmani e ele estava tão pressionado pelo temor do que iria acontecer, e ele sua sangue, ele fala o quê? Pai, se puderes, passa de mim esse cálice. Mas ao mesmo tempo que Jesus diz isso, ele fala: mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Ele permanece fiel até o fim. E ele permaneceu até a morte e morte de cruz. E o restante nós sabemos. Deus lhe deu um nome acima de todo nome que se nomeia no céu, na terra e debaixo da terra. Eu quero orar com você. Fique de pé nesse momento. Vamos orar ao Senhor. Coloca teu coração diante dele. Coloca o teu coração diante do Senhor.
na tua vida estiver faltando confiança plena em Deus, as coisas têm te pressionado, as dúvidas, as finanças, a incerteza de um trabalho melhor, a incerteza do amanhã, de como as coisas serão, de como você vai conseguir resolver. Que Deus hoje venha trazer clareza ao nosso entendimento em nome de Jesus. Que o Senhor venha trazer clareza ao nosso entendimento agora. Ó Pai, nós colocamos o nosso coração diante de Ti. Declaramos nossa total dependência, Senhor. Mesmo, Senhor, sem entender tantas coisas que acontecem, eu quero confiar em Ti, Senhor. Mesmo sem compreender, Deus, as situações que vêm, nós queremos confiar totalmente no Senhor. Ajuda-nos, ó Pai, a viver em total dependência de Ti, Senhor. Tira toda incredulidade hoje do nosso coração. Toda mentira, todos os sofismas. Ó Senhor, lutas, decepções, tantas coisas estão vindo, virão. Mas elas não podem tirar o meu foco de quem é o Senhor, Deus. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me. Ajuda-nos, Senhor, a persistir na Tua vontade, Senhor. Ajuda-nos a ser fiel até a morte. Ah, Senhor, até os últimos dias de nossa vida, que não venhamos desistir de quem Tu és para nós. Tira hoje toda tristeza, falta de confiança, medo, Senhor, do amanhã. A palavra diz que basta cada dia o seu mal. Eu não posso ter medo do amanhã, mas eu tenho uma plena certeza. O amanhã o Senhor está lá. No amanhã o Senhor está dando ordem aos seus anjos ao meu respeito. No amanhã o Senhor tem provisão para mim, ó Deus. No amanhã o Senhor tem ensinamentos para me manter de pé. Ó Pai, em nome de Jesus, quebra toda incredulidade nesta noite, em nome de Jesus. Desfaz, ó Deus, toda e qualquer incredulidade no nosso coração, Pai. Dá sabedoria aos meus irmãos e irmãs aqui, Senhor. Os que estão aqui, os que estão acompanhando de casa. Dá sabedoria, Pai, em nome de Jesus. Neste momento, tira as escamas dos nossos olhos. Dos olhos do nosso entendimento. Nos traz a paz que nós precisamos para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo.